hoje trazer uma palavra usando os dedos da sua mão. Então dá uma olhada aí para a sua mão, faz assim comigo na sua mão. Dá uma olhada aí para os dedos da sua mão. Tem uma história aqui. Eu quero contar essa história para você nunca mais esquecer. Os dedos, que está nos dedos da sua mão. Pode ser a história da sua vida, a história da sua salvação. Mas antes de contar essa história, está na sua mão e nos dedos da sua mão, eu quero te fazer uma pergunta. Se você morresse hoje, você iria para o céu? E aí? Você que talvez não está aqui, mas está me ouvindo em qualquer lugar aí. Se você morresse hoje, você iria para o céu? Gente, é impressionante. Mas a gente não espera, né? Do grupo mesmo, por exemplo, que está aqui conosco de Goiânia, nós recebemos a notícia hoje. Uma menina trabalhando com o pessoal, né? Está aqui nos ajudando. Ontem ela estava aqui fazendo um teatro e o pai dela faleceu. Quem esperava, né? Quem espera? E ela teve que voltar então para Goiânia porque o pai teve um mal súbito e faleceu. Quem poderia imaginar um negócio desse? Assim, essa é uma realidade. A morte vem para todos. Seja velho, seja novo, não importa, ela vem para todos. E a pergunta que eu te faço é, se fosse você? E se fosse você? Você iria para o céu? Talvez a resposta sua seria, claro, pastor, que eu vou para o céu. Eu sou muito gente boa, não faço mal para ninguém. Então eu vou para o céu. Ou talvez você diria assim, eu não sei, viu? Eu não sei não. Então, volta aqui para a sua mão, começando com os dedos da sua mão aí no seu polegar. Faz o seu polegar assim comigo. Faz assim comigo o polegar. Pode fazer sem, para você ir aprendendo a história. Uma boa notícia que eu quero te dar, usando o polegar da sua mão, que é o seguinte: a salvação é de graça. A ida para o céu é pela graça. Não é por méritos nossos. Então, se você talvez está pensando que, porque eu sou gente boa, não faço mal para ninguém, eu vou para o céu. Não é assim que a gente vai para o céu. A salvação é um presente, é de graça. Eu não preciso pagar, eu não preciso comprar. Por que o dedo polegar, pastor? Porque o dedo polegar, quem aqui já pegou carona? Quem já fez assim, pegando carona? Eu muitas vezes peguei carona. Morava na cidade do interior também, chamada Carmo do Rio Verde. Cresci nessa cidade e tinha uma cidade próxima chamada Séries, né? Ainda tem, claro, cerca de 15 quilômetros. Então nem sempre tinha ônibus. O que a gente ia fazer? A gente ia lá para a saída, né, da cidade, onde ia para Séries, e os carros passando, e como tinha um fluxo grande, né, de volta e meia passava um carro, peguei carona muitas vezes assim, né? E a carona a gente paga pela carona? Não, né? É carona, é de graça. Então, para você lembrar, os dedos do seu polegar aí, a salvação ela é de graça. A gente não tem que pagar. Graças a Deus. Agora, o próximo dedo, faz o seu dedo assim comigo. Esse dedo aqui, indicador, muitas vezes a gente usa às vezes para acusar, para apontar para os outros, né? Então, lembre-se que você é um pecador. Eu sou um pecador. Nós somos pecadores. Então, esse dedo aqui está falando do pecador, que sou eu e você, somos nós, pecadores. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tem alguém aqui que nunca pecou? Não, né? Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Essa é uma triste realidade, mas é. Mas talvez você pense, pastor, eu sou pecador, mas eu não mereço ir para o inferno. Vamos fazer uma continha aqui para ver o quanto a gente é pecador? Porque lá em Marcos, no Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 7, versículo 21 em diante, Jesus fala assim, porque de dentro do coração, olha só, que de dentro do coração do homem, do ser humano, procede
Os maus desígnios, os maus pensamentos, os maus propósitos, a avareza, os homicídios, o adultério, a fornicação, as bebedeiras, os vícios. Tudo isso vem de dentro e contamina o homem. Os maus desígnios, a prostituição, o furto, o homicídio, o adultério, a avareza, a má fé, a avareza que é o amor ao dinheiro. Talvez você pense, não, mas Deus me livre, meu coração não é desse jeito, não. Talvez você não tenha colocado tudo isso para fora, mas nós temos todo esse potencial. Se não for a graça de Deus na nossa vida nos livrando, nós temos esse potencial de colocar toda essa podriqueira para fora, do pecado. Mas talvez você ainda não se considere ainda um tão pecador. Então vamos fazer uma continha aqui. Quantos pecados você acha que você peca por dia? Ah não, eu sou gente boa, então talvez uns 3 pecados por dia. Um mau pensamento, um sentimento ruim que vem, uma palavra assim não legal, né? Então, não sou tão pecador, então uns 3 pecados. Beleza, então, no ano 3 vezes 365 dá quanto? 300, o ano, certo? O ano tem 365 dias, então 3 pecados por dia, fazendo a conta, dá quanto? 1095 pecados por ano, se você pecar apenas 3 pecados por dia, ok? Quantos anos você tem? 10 anos? Mais de 10 mil pecados. 20 anos? Mais de 20 mil pecados. Está vendo o tamanho da sua conta como pecador? A gente não tem ideia do quanto nós somos pecadores. Só Deus de fato sabe, porque a própria Bíblia fala que o coração do homem ele é corrupto, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mas a história continua, né? Estou contando aqui a nossa história usando os dedos da nossa mão. Então, o próximo dedo que nós vamos usar, primeiro é o polegar. A salvação é de graça, né? Como a carona é de graça, a salvação é de graça. Segundo dedo, o dedo, indicador. Muitas vezes a gente usa para acusação, para acusar, para apontar para os outros. Somos pecadores. Somos pecadores. Esse outro dedo aqui está falando da pessoa de Deus. O maior dedo da nossa mão. Deus, ele é misericordioso e ele é justo. 2 atributos, 2 qualidades, falando das várias que Deus tem, nós vamos pensar nessas 2 aqui. Deus é misericordioso e Deus é justo. O que é misericórdia, gente? Misericórdia é Deus não dá o que eu e você merece como pecador, certo? O que eu e você merece como pecador? Nós vimos ontem que o salário do pecado é a morte, o preço do pecado é a morte. Então, misericórdia, Deus não dá para mim e para você o que eu e você, nós merecemos, o juízo, a condenação, porque Ele é misericordioso. Mas Deus também é justo. Então Ele precisa punir o pecador, certo? Você confiaria num juiz que não fizesse justiça, que não decretasse realmente lá a sentença que o réu merece? Que absolvesse, não, ele é errado, ele fez o mal, mas eu vou libertar ele de boa, ele pode ir para casa, ele não precisa de cumprir a pena dele. O que você falaria desse juiz, né? Tá doido, o que é isso? Não existe isso. O juiz tem que ser justo, né? E Deus é justo juiz. Então esses 2 atributos, Deus é misericordioso e justo. E agora, se nós somos os réus, somos os pecadores, e agora, como que vamos estar como é que a gente pode explicar agora, sendo que Deus é misericordioso e Ele é justo, e a gente não ir para o inferno? Como que Deus vai nos livrar do inferno? Aí é que entra então o dedo da aliança. Deus aplica o seu juízo sobre uma pessoa e derrama sobre nós a sua misericórdia. Lá na cruz, o que Jesus estava fazendo na cruz? Recebendo o juízo, a condenação, a ira que eu e você, pecadores, devemos receber. Mas quando Cristo recebe lá na cruz o juízo, a ira, eu estou diante do escudo que me protege de receber o juízo que eu mereço como pecador. Para que eu pudesse receber não o juízo que eu mereço como pecador, mas a
misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Está entendendo? Sim. Salvação é de graça. Nós somos pecadores. Deus é misericordioso e justo. Jesus Cristo morreu na cruz para te livrar da ira e da condenação que você merece como pecador e te dar o perdão. O perdão. Mas até aqui, podemos dizer assim, que nós não entramos na história, né? Como que eu entro nessa história? Como é que eu e você entramos nessa história e tomamos posse dessa salvação? Vai falar do último dedo, que é o dedo mindinho. Faz assim com o seu dedo mindinho. O dedo mindinho está falando da fé. A sua fé, mesmo que seja pequena, mas se é verdadeira, se você está colocando a sua fé em Jesus Cristo, não naquilo que você faz, não naquilo que você deixa de fazer para achar que está alcançando a salvação. Não, você colocar a sua fé em Jesus, naquilo que Ele fez para te salvar. Então você se apropria, você toma posse dessa salvação. A salvação aí, a história da sua vida pode estar nos dedos da sua mão. A salvação é de graça. Você é um pecador. Deus é misericordioso e justo. Sendo misericordioso, Ele não quer nos lançar no inferno, mas sendo justo, Ele precisa cobrar o preço do nosso pecado. E aí Cristo lá na cruz, o dedo da aliança, Deus fez uma aliança conosco, com a gente através de Jesus. Quando Ele morre, recebe o juízo que eu e você deveria receber, para que pela fé, o dedo mindinho, para que pela fé você se apropria, você recebe o Salvador e Senhor da sua vida, Jesus Cristo. Amém? Essa história é a história da sua vida? Você entendeu aquilo que Deus fez para te salvar? Você já se entregou de corpo e alma a Ele? Então, quando você olhar para os dedos da sua mão, lembre-se disso, lembre-se dessa história. Mas se você ainda não chegou nesse ponto de colocar a sua fé tão somente em Jesus Cristo, você ainda continua perdido. Lembra da pergunta que eu fiz? A primeira pergunta que eu fiz antes de contar a história? Se você morresse hoje, você iria para o céu? Então, você pode ter certeza da sua salvação se você colocar a sua fé tão somente em Jesus. Mas preste atenção numa coisa, e eu quero terminar com essa palavra. Preste atenção numa coisa. Talvez você diga assim: não, pastor, eu tenho muita fé em Deus, mas não é toda fé que agrada a Deus. Ah, como assim? Porque a fé que não vem acompanhada de arrependimento dos pecados, essa fé está morta. A fé que não vem acompanhada de uma vida de buscar a Cristo como Senhor e Salvador, essa fé está morta. Se não tiver prática, se não tiver busca, simplesmente eu falar que eu tenho fé em Deus, não adianta. Precisa ter atitude de buscar a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E aí há um movimento, né? Há um movimento em direção ao Salvador. Você viu aqui na peça, quando o jovem então entendeu que Cristo tomou sobre ele os nossos pecados, o nosso peso, ele se movimenta em direção àquele que pode nos salvar, que é Jesus. Você fez esse movimento? Como que eu posso fazer esse movimento? Através da sua oração. Esse é o primeiro movimento que você precisa fazer, a oração. E sabe, gente, sabe que a oração que Deus mais quer ouvir? A sua oração. Não é a oração de alguém orando para você. Muitas vezes as pessoas estão esperando que alguém ore por elas. Não, Deus quer que você faça a sua oração, busque você. Com a sua, pastor, eu não sei orar. Não tem problema, Deus não está esperando palavras bonitas, Ele quer um coração aberto, sincero. E se você com as suas palavras dizer: Deus, eu sou um pecador, me salva, Deus está ouvindo a sua oração. Aonde você estiver, você não precisa estar dentro de uma igreja, você pode estar no meio do mato,
Mas se você se voltar para Deus e falar com Ele, Deus está te ouvindo. Reconhecendo o seu pecado, reconhecendo que Jesus na cruz pagou o preço do seu pecado para que você pudesse ser salvo. E aí, sabe como em consequência disso, sabe o que vai acontecer? Você vai passar a amar a palavra de Deus como nunca. E você vai buscar estar com pessoas que querem buscar a Deus, que estão buscando a Deus. Vai buscar, com certeza, uma igreja para você estar buscando se reunir com aqueles que estão buscando a Deus. É natural, naturalmente, né? O Guilherme, que estava aqui como ator principal da peça aqui, né, que tem muito a ver, essa peça tem a ver com a vida dele, fez esse movimento. E a sua oração, conheceu a Jesus como seu Senhor e Salvador, passou a ler a Bíblia como nunca. Gente, a conversão faz isso. A gente passa a ter um prazer pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, como nunca antes. Eu estou aqui com o Novo Testamento, que muitos já ganharam nas escolas, em outros lugares. Quando a gente passa a amar a Deus, primeiramente na nossa vida, Jesus Cristo, a palavra de Deus se torna muito especial para nós. E nós passamos a buscar, a ler, querer conhecer qual a vontade de Deus. A gente quer ler e conhecer a palavra de Deus. E assim buscar congregar, se unir, se juntar àqueles que estão fazendo isso. Então, a história da sua vida está aí na sua mão? Você já chegou a essa fé de arrepender seus pecados e crer em Jesus como Senhor e Salvador? Eu quero convidar você então a fechar os seus olhos. E você pode, no seu cantinho aí, onde você está, gostaria que você, se você desejar, falar com Deus e dizer: Deus, eu reconheço que eu sou um pecador e eu preciso do Senhor, eu preciso de salvação. Tente misericórdia de mim. Obrigado porque Jesus morreu na cruz no meu lugar para pagar os meus pecados. Então fale com Deus em oração. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui nessa praça, nós não estamos aqui por acaso, o Senhor nos trouxe nesse lugar, o Senhor vê o coração de cada pessoa aqui nesta noite. Ó Deus, que o Senhor ouve a oração de cada um que se volta para o Senhor agora, reconhecendo que é um pecador, reconhecendo que precisa do Salvador, reconhecendo que precisa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Meu Deus, abençoa, Pai, cada pessoa que faz essa oração, que busca o Senhor. Coloque essa fé genuína, essa fé verdadeira, para crer em Jesus e amá-lo mais do que tudo nessa vida. Porque só o Senhor pode, de fato, nos dar a razão de viver, o sentido de viver. Então, meu Deus, nós te pedimos, ó Pai, vai com teu Espírito Santo fazendo essa obra, ó Deus, de salvação, de conversão, de libertação, ó Deus, transformando corações aqui, ó Pai, aonde quer que essa palavra chegue, ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, nós te rogamos, tem misericórdia de nós, derrama sobre nós da tua graça, do teu perdão. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Nós queremos poder te ajudar mais. Se você quer a nossa ajuda, tem esse folheto aqui que o pessoal